Hoje é quinta-feira, dia 1º de abril de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Rompendo o Relacionamento. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6, nós encontramos um momento em que o inimigo, o rebelde, que buscava apenas uma oportunidade para abordar o casal no Jardim do Éden, Adão e Eva, estamos falando especificamente deles, percebeu a oportunidade e junto da árvore do conhecimento do bem e do mal, usando o grande benefício que Deus havia dado à humanidade. Como mencionamos ontem, o maior presente, o maior poder que Deus colocou à disposição do ser humano foi a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Mesmo que o diabo juntasse todos os seus demônios para tentar obrigar Adão e Eva a juntarem-se a ele na rebelião contra o governo de Deus, ele jamais seria capaz de poder conseguir tal façanha. Entretanto, ao invés de utilizar de força, ao invés de tentar usar a força dos argumentos, ele vai usar a astúcia. E usando a serpente como médium, ele acaba abordando Eva. É interessante a maneira como o autor da nossa lição vai colocar aqui o assunto. Ele menciona um texto do comentário bíblico adventista, vale a pena que você leia depois o texto na sua íntegra, onde ele vai mencionar que Adão havia recebido uma responsabilidade especial por Deus, o Criador, fazendo com que ele se tornasse o governador desse planeta. Ele trabalhava como se fosse um colaborador de Deus, um administrador do planeta na perspectiva do que Deus havia dado a ele. Eva era sua colaboradora. Portanto, a última palavra em termos de permitir ou não que a rebelião chegasse ao planeta seria de Adão e não de Eva. Porque Eva tinha sido colocada junto com ele, não havia nenhuma situação de desigualdade entre os dois, mas aqui nós estamos falando apenas de funções que haviam sido dadas. Deus deu a função de governador para Adão, Eva seria sua colaboradora dentro dessa função de administrar o mundo. O inimigo não vai tentar a Adão diretamente, ele vai através de Eva. Ele tenta Eva. Eva foi enganada, comeu do fruto, e agora, a partir desse momento, ela se torna um instrumento através do qual o rebelde vai tentar chegar a Adão. O propósito do rebelde era conseguir o domínio do planeta. E para isso ele tinha que enredar Adão dentro da rebelião. Ao invés de tentar Adão, ele vai até Eva, engana Eva, e Eva agora vai ser o instrumento que vai levar até Adão o fruto. É interessante que ela leva o fruto até Adão. Ela o incentiva a comer do fruto. Você percebe nitidamente aqui o inimigo trabalhando sempre através de esquemas, através de subterfúgios. Ele não se apresenta como ele é. Ele se apresenta de uma maneira disfarçada. Quando você olha para a tentação que ele colocou diante de Eva, ele se apresenta como uma serpente, que era o mais astuto de todos os animais que Deus havia criado. Quando ele vai tentar o Adão, ele usa Eva como seu instrumento. Você percebe que no decorrer dos séculos, a maneira como o rebelde tem trabalhado não mudou. Ele não se apresenta como é. Ele não apresenta o pecado em sua malignidade. Ele vai trabalhar para tentar enganar as pessoas e fazer com que elas sejam seduzidas pelo pecado. Usando uma roupagem bonita, mas não mostra que no final o resultado do caminho que ele oferece é destruição e morte eterna. O resultado imediato da desobediência de Adão e Eva foi: o inimigo tornou-se o príncipe desse mundo, o governador desse mundo. Adão cedeu a ele o direito que lhe havia sido dado pelo Criador. O seu propósito agora é, junto com Adão e Eva, tendo o Jardim do Éden como seu quartel-general,
a árvore da vida, que estava no jardim de Deus como um elemento que poderia proporcionar vida eterna tanto a eles quanto também aos anjos da rebelião, porque eu quero só te lembrar que o diabo não é um Deus nem um semideus. Ele é um ser criado. Ele só continua vivendo porque o Criador permite. No momento em que o Criador romper a linha tênue da sua vida, ele acabará sendo completamente destruído. É por isso que o lago que arde com fogo e enxofre será aceso, para destruí-lo juntamente com todos os seus demônios. E para poder perpetuar a rebelião no planeta, ele pretendia usar o Jardim do Éden. O Senhor Deus agora entra em cena. Ele vem até o homem e a mulher no Jardim do Éden. Adão e Eva agora, já envolvidos pelo contexto do pecado, eles se afastam de Deus, eles se escondem atrás das diversas árvores do jardim. E o Senhor Deus pergunta: onde estás? Não porque Deus não soubesse, mas para fazer com que Adão e Eva se apercebessem da loucura que é tentar se esconder daquele que é onipotente, onipresente e onisciente. E quando finalmente eles se encontram com Deus, uma das coisas mais incríveis vai acontecer. O Senhor Deus vem até eles para buscar reconciliação. Aquele que seria o único capaz de poder castigá-los com a morte eterna. Vem até eles para oferecer, ao invés de morte, reconciliação e perdão. Mas alguém teria que pagar o preço exigido pelo pecado. E agora o Senhor Deus vai dizer: colocarei inimizade entre ti, serpente, entre ti, diabo, e a mulher. E um descendente dela esmagará a sua cabeça, e o máximo que você vai conseguir é picar o calcanhar do descendente dela, que seria o Messias. O Senhor Deus havia prometido, e ele cumpriu em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu, é bem verdade, na cruz, mas ressuscitou, e ao ressuscitar, ele esmagou a cabeça da velha cobra chamada Diabo e Satanás. E com isso, ele abriu um caminho para que nós pudéssemos, novamente, usar nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha, e escolher fazer parte da rebelião ou fazer parte do reino de Deus. Somos livres para poder escolher o caminho que vamos fazer. Adão e Eva eram. Antes de podermos jogar pedras neles, é importante que tomemos a decisão de poder fazer também as nossas escolhas, as nossas decisões. Quero orar nesse momento junto com você, pedindo a Deus que nos dê a capacidade de podermos escolher bem. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, e obrigado porque através dela podemos alcançar a salvação e a vida eterna. Ajuda-nos a escolhermos melhor do que os nossos pais, Adão e Eva, fizeram. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?